Senhor vos abençoe ricamente. É um privilégio voltarmos a nos encontrar no tabernáculo Nous avons le privilège de retourner encore au tabernacle para adorarmos o nosso Deus pour adorer notre Dieu através da sua palavra bendita. au travers de sa parole bénie. Será que estão dispostos nesta tarde para ouvir a palavra do Senhor? Est-ce que nous sommes disposés cet après-midi pour écouter la parole du Seigneur? Assim, sem mais perder tempo, os convido a abrir a palavra do Senhor. Ainsi, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 1. Nous allons ouvrir dans le livre des Psaumes, chapitre 1. Vamos ler a palavra do Senhor On va lire la parole du Seigneur para tirar um contexto pour tirer un contexte no tema que estamos a abordar sobre a lei da reprodução. sur les thèmes que nous abordons sur la loi de la reproduction. Não se podia falar da lei da reprodução sem passar pelo Salmo 1. On ne peut pas parler de la loi de la reproduction sans passer par Psaume 1. É uma referência obrigatória. C'est la référence obligatoire. Ok, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau et qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchant, il est comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne s'assit pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oremos ao Senhor. Prions le Seigneur. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Merci Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, pelo privilégio que nos dás mais uma vez nessa tarde, par le privilège que tu nous as donné encore cet après-midi, de podermos nos aproximar, de ouvirmos e falarmos da Tua palavra, Senhor. de pouvoir s'approcher, écouter et parler de vous, Seigneur. Pedimos que o glorioso Espírito Santo que o ungiu e eu, o autor bendito da palavra, Nous demandons que le glorieux Saint-Esprit qui a oint et qui est l'auteur béni de cette parole, possa nos afastar da cena, qu'il puisse nous éloigner de la scène, Ele próprio tomar o controle do púlpito até no último banco mais que lui-même puisse prendre contrôle de la chair jusqu'au dernier e repas. nos proporciona, Senhor, o ambiente, a atmosfera apropriada, Et qu'il nous donne, Seigneur, l'atmosphère appropriée, que a palavra possa encontrar lugar numa terra fértil, que la parole puisse trouver place dans la terre fertile, a fim que possa produzir frutos dignos do Evangelho, afin que cela puisse produire les fruits dignes de l'évangile, a fim que possa refletir a Tua natureza divina afin que cela puisse refléter ta nature divine, e o mundo veja a manifestação dos filhos de Deus, que le monde puisse voir la manifestation des enfants de pelo Dieu, poder da semente palavra, par la puissance de la sémence parole, que libera o poder da criação, qui opère la puissance de la création, libera o poder da transformação qui libère la puissance de la e o poder da transformation restauração de todas as coisas. et la puissance de la restauration de toutes Abençoa choses. a presença de cada um dos teus filhos e filhas nessa tarde Bénis la présence de chacun de e ces que enfants. realmente, Senhor, a palavra não volte vazia Et Seigneur, ne laisse pas que la parole puisse e rentrer ela en vide, produza o efeito pela qual tu a enviaste. mais qu'elle puisse produire les effets à laquelle tu l'as envoyé. Nos ajuda, Senhor, a que tudo que vamos tratar e abordar Aide-nous, Seigneur, afin que tout ce que nous allons traiter et seja aborder somente para a glória do teu santo nome. soit seulement au travers de ton Assim Saint-Nom. oramos e agradecemos pela fé, Ainsi nous avons prié et remercié no par nome la foi, glorioso e infalível au nom glorieux et do infaillible, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amém. Amen. Podemos sentar. Nous pouvons nous asseoir.
Louvado seja o nosso Deus, Que notre Dieu soit loué, que nos guardou e que nos protegeu qui nous a gardés et il nous a protégés. e que conduziu o nosso espaço nessa tarde no tabernáculo. Et il a conduit nos pas cet après-midi dans le tabernacle. E esperamos que cada esteja com a expectativa no seu coração Et nous attendons que chacun de nous puisse avoir l'expectative dans son cœur. de que Deus possa te falar algo para a tua ajuda espiritual. Et que Dieu puisse te parler quelque chose pour votre aide spirituelle. Estamos sempre a falar sobre o nosso assunto da lei da reprodução. Nous parlons toujours sur notre sujet, sur la loi de la reproduction. Estamos a procurar falar sobre esse tema para poder estimular a vossa fé em Cristo Jesus, Nous parlons sur ce thème pour pouvoir stimuler votre foi en Christ Jésus, a fim que a vossa fé não se conforma com o mundo, afin que votre foi ne se conforme pas au monde, nem se conforma com a condição atual da vossa vida, ne se conforme pas aux conditions actuelles de votre vie, mas que o cristianismo consiste na lei da reprodução. mais que le christianisme consiste à la loi de la reproduction. Mas Barnabé diz que os verdadeiros filhos de Deus Frère Branham dit que le véritable enfant de Dieu, são aqueles que, à medida que estão a andar com Deus, à la mesure qu'il marche avec Dieu, Deus vai confirmando a sua palavra na sua vida. Dieu va confirmer sa parole dans leur vie. E como é que Deus confirma a palavra dele na tua vida? Et comment est-ce que Dieu va confirmer sa parole dans ta vie? Não é só quando você crê. Ce n'est pas seulement quand tu crois. Deus quer que quando você crê, Dieu veut que quand tu crois, pela tua fé, par votre foi, quando você desejar algo, quand vous allez désirer quelque chose, quando você pedir algo, quand tu vas demander quelque as chose, tuas palavras têm que ser cumpridas. et que tes paroles doivent être accomplies. Isso é que é a evidência de um verdadeiro filho de Deus. C'est ça ce qui est l'évidence d'un véritable fils de Dieu. Mesmo quando Daniel havia profetizado, Même quand Daniel avait prophétisé, aqueles que conheceram o seu Deus ceux qui avaient connu leur no Dieu tempo do fim au temps de la fin, farão com ele proeza. ils feront avec eux des Mas exploits. Branham diz que fazer proeza com Deus Frère Branham dit que faire des exploits avec Dieu significa ter palavra de autoridade. signifie avoir la parole de E l'autorité. palavra de autoridade significa Et la parole de l'autorité signifie quando você fala, quand tu parles, quando você pede, quand tu demandes, a coisa et acontece. la chose arrive. Porque quando nós falamos as coisas com Deus, Parce que quand nous parlons des choses avec quando Dieu, nós pedimos as coisas quand nous demandons des e choses nada acontece, et rien n'arrive, corremos o risco nous courons risque de entrar num espírito religioso. d'entrer dans les esprits religieux. Não, mesmo oração. Non, même la prière. Branham diz que oração não é só falar Branham dit que la prière, ce n'est pas seulement parler com Deus. avec Dieu. Oração não é só pedir. La prière, ce n'est pas seulement Mas Branham demander. diz que oração é uma conversa. Frère Branham dit que la prière, c'est une E conversation. conversa é entre duas pessoas. Et la conversation, c'est entre deux Você personnes. fala, Toi, tu parles. Deus fala. Et Dieu parle. Você fala, Toi, tu parles. Deus fala. Dieu aussi Ah, só parle. você que fala. Alors, quand Mas tu você parles, não ouve Deus alors, falar. tu n'écoutes pas Dieu No parler. teu coração, Votre cœur, algo não vai bem. quelque chose n'est pas bien. Então, devemos andar na essência do verdadeiro cristianismo. Alors, nous devons marcher du sens de la véritable christianisme. Devemos ter a certeza Nous devons avoir la certitude de que na vida cristã que dans la vie chrétienne, não estamos a andar sozinho, nous ne marchons pas seuls. estamos a andar com alguém. Nous marchons avec quelqu'un. O grande guia, Le grand guide, o Espírito Santo. le Saint-Esprit. Amém. Amen. Ok, sobre a lei da reprodução. Alors, sur la loi de la reproduction, Nessa tarde queremos falar sobre a lei da reprodução, cet après-midi, on va parler sur la loi de la reproduction, passando por Salmos 1, que é uma referência obrigatória, creio eu, passant sur Psaume 1, qui est la référence obligatoire para um tema como esse. pour les thèmes comme celle-ci. Certamente já falamos muito do Salmo 1, Certainement, on a déjà beaucoup parlé sur Psaume 1, mas é apropriado falarmos mais uma vez por causa do assunto que estamos a desenvolver. mais c'est approprié que nous puissions parler encore pour les sujets que nous abordons. Porque é uma comparação muito importante que Deus faz Parce que c'est une comparaison très importante que Dieu fait para aquele que está em Cristo Jesus. pour ceux-là qui sont en Christ Jésus. Segundo a Bíblia, Selon la Bible, Deus compara aquele que está em Cristo Dieu compare ceux-là qui sont en Christ
como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de água. Comme un arbre qui est planté tout près de l'eau. E a condição mesmo para você produzir fruto na tua vida Et la condition est que vous puissiez produire les fruits dans ta vie. é quando estamos a falar da produção dos frutos na lei da reprodução. Quand nous parlons de la production des fruits dans la loi de la reproduction, São frutos em todos os domínios da vida. ce sont les fruits dans tous les domaines de la vie. Frutos espirituais, Les fruits spirituels, frutos materiais, les fruits matériels, frutos financeiros, les fruits financiers, em todos os níveis da vida. dans tous les niveaux de la Quer vie. dizer que de uma forma geral. Cela veut dire que dans la forme Então, générale. a condição que a Bíblia apresenta aqui no Salmo 1, Alors la condition que la Bible présente dans Psaume 1, para que a tua vida produza frutos, afin que ta vie puisse produire les frutos da palavra, fruits de la parole, frutos da virtude, les fruits de la vertu, frutos do caráter de Deus, les fruits du caractère de Dieu, frutos de uma vida digna do Evangelho. les fruits de la vie digne de l'évangile. Você tem que ser como essa árvore, Toi, tu dois être comme cet arbre plantada junto ao ribeiro de água. qui est planté tout près des ruisseaux d'eau. Mas aqui, Branham nos chama a atenção a palavra plantar. Mais ici, Branham nous tire attention de la parole plantée. Tem que ser alguém plantado, Tu dois être quelqu'un qui est planté não é colocado. et qui n'est pas placé. Vamos ver a diferença que o profeta faz entre plantar e colocar. Comme vous voyez la différence que le prophète fait entre planter et placer. De maneira que você vai saber que há muita gente que está na fé, está na palavra, não reproduz, porque na verdade eles nunca estão plantados, De nunca manière foram que vous allez plantados. savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont de la parole de Dieu et ils ne sont pas jamais été plantés. Eles simplesmente estão colocados ali, Et simplement ils sont placés là-bas. ouve a palavra, Ils écoutent la parole participa no culto, et participent au culte. mas não está plantado. Mais ils ne sont pas plantés. Porque quem está plantado Parce que c'est lui qui est planté, cria raízes, il crée des racines. mas quem não está Mais plantado c'est lui qui n'est pas só planté, está colocado, il est seulement placé. não tem raízes. Il n'a pas de E racines. alguém que não tem Et raízes, quelqu'un qui n'a pas de quando racines, fazer muito vento, quand il va faire beaucoup vira de vent, problema, et des problèmes, uma situação des situations, facilmente. facilement, Essa pessoa sai da palavra, et cette personne va sortir de la sai parole. mesmo da igreja, Il va sortir même de l'église. sai da coisa correta, Il va sortir de la chose correcte. facilmente, Facilement. porque não tem raiz. Parce qu'il n'a pas de racines. Que cada um se verifica bem. Que chacun puisse bien se O vérifier. nível que você cria a mensagem, Le niveau que vous avez cru le o message. tempo que você já cria a mensagem, Le temps que vous avez déjà cru le será que a message. tua fé Est-ce que votre foi já tem raízes? a déjà des racines? Não é qualquer problema, qualquer vento, dificuldade que vai vir te arrastar. Ce n'est pas n'importe quel problème, difficulté qui peut t'emballer. Qual é a tua condição? Quelle est ta condition? Então, é uma comparação muito importante que a Bíblia faz. Alors c'est une comparaison plus importante que la Bible parle. Porque Deus exalta. Parce que Dieu exalte. Ele começa bem-aventurado, Il commence bien heureux, que significa feliz. qui signifie heureux. É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, C'est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des nem se detém no caminho dos pecadores, et il ne se détient au chemin des méchants. nem se assenta na roda dos escarnecedores. Et il s'assit au chemin des méchants. Só esse versículo 1 C'est seulement ce verset 1. já está a falar da atmosfera que você não deve ter. Ça parle déjà de l'atmosphère que tu ne dois pas avoir. Porque a atmosfera Parce que l'atmosphère também influencia no crescimento da planta. influencie aussi à la croissance de la plante. Se não tiver uma boa atmosfera, Si vous n'avez pas une bonne a atmosphère, planta não vai se desenvolver como deveria. la plante ne doit pas bien croître. Comme ça Aqui, devrait. para a árvore bem crescer e dar fruto, Ici, pour l'arbre puisse bien croître et donner des primeira fruits, condição, la première condition, atmosfera. l'atmosphère. Quais são as atmosferas que Deus condena? Quelles sont l'atmosphère que Dieu contient? Ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho Il dos dit ímpios. que bienheureux que l'homme qui ne marche pas selon les conseils des hommes. Ouvir o conselho dos mundanos Écouter les conseils des mondains. é uma má atmosfera na tua C'est vida. une mauvaise atmosphère dans É ta uma vie. poluição da tua mente. C'est une pollution de ta pensée. Seja ele quem for, Soit qu'il soit, se é pagão, si c'est un païen, se é mundano, si c'est un mondain, não é um irmão ou uma ce irmã, n'est pas un frère ou bien une faça sœur. atenção com aquele conselho. Faites attention de ces conseils. Não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Et il ne se détient au chemin de péché. Aqui a Bíblia não está a falar
andar no caminho dos pecadores, não. Ici, la Bible ne parle pas marcher au chemin des pécheurs. Non. Porque nós andamos no mesmo caminho que os pecadores. Parce que nous marchons dans le même chemin avec le pécheur. Entramos no mesmo táxi, Nous entrons dans le même taxi, no mesmo dans autocarro. le même autobus. Não, a Bíblia não está a falar andar no caminho dos La pecadores. Bible ne parle pas marcher dans le chemin A Bíblia des está a falar pécheurs. se deter. La Bible dit s'asseoir, Quer dizer que ficar lá, rester là, como se são amigos. comme si vous êtes des amis. Cuidado com as vossas amizades pagãs. Attention avec vos amitiés païennes. Isso de parar para conviver C'est là de s'arrêter pour vivre. não é aconselhável. Ce n'est pas conseillé. A Bíblia é bem-aventurado o varão que não faz isso. Mais la Bible dit que bienheureux l'homme qui ne fait pas cela. Podemos andar junto com os Nous pagãos, pouvons marcher ensemble avec le païen, trabalhamos juntos, travailler ensemble, estudamos juntos, étudier ensemble, mas mais parar. s'arrêter, Ah, non, Parar já é outra coisa. s'arrêter c'est une autre chose. É lá no parar que a Eva atravessou a fronteira. C'est là quand ils sont arrêtés que Ève a traversé la Não se frontière. assenta na roda dos escarnecedores. Ils ne s'assient pas dans le chemin des moqueurs. São os zombadores. Ce sont les moqueurs. Então, tudo isso Et tout cela, é conselho c'est le conseil que a palavra dá que la parole donne para que você tenha uma boa atmosfera no teu meio ambiente, afin que vous puissiez avoir une bonne atmosphère dans votre moyen de vivre, para que a árvore possa melhor crescer. afin que l'arbre puisse bien croître. Quer dizer, não é só estar plantada junto ao ribeiro, Cela veut dire que ce n'est pas seulement être planté tout près é de l'eau, estar plantada ao ribeiro, c'est être planté tout près du mas ruisseau, também criar boas atmosferas. mais aussi créer une bonne atmosphère. Não chega apenas a estar fixo na mensagem. Ne restez pas seulement fixe dans le message. É importante que o espírito da mensagem, C'est important que l'esprit du message, a atmosfera da mensagem, l'atmosphère du message influenciam a tua vida. influencie votre vie. Amém. Amen. Ok, mas Branham diz aqui na mensagem Restauração da Árvore Noiva, Frère Branham dit dans le message la restauration de l'arbre épouse, começando do parágrafo 159, commençant par le paragraphe 159. ele diz que Davi viu essa árvore há muito tempo atrás. Il dit que David a vu cet arbre beaucoup des années plus tard. E na escrita de seus cânticos, Et dans les écrits de ces cantiques, para algo alegre, pour quelque chose de joie, aquela foi a primeira coisa que ele escreveu. ça a été la première chose qu'il a écrit. Quer dizer que de todos os salmos, porque o livro de Salmos são os cânticos de Davi. Parce que le livre des cantiques, c'est le chant de David. Vejam tudo que o Davi escreveu, produziu na vida dele, que formou o livro dos Salmos. Regardez tout ce que David a fait, qui a produit le livre des psaumes. E que, se não estou em erro, é dos maiores livros da Bíblia. Et si je ne suis pas en erreur, c'est l'une des plus grands livres de la Bible. O Salmo tem quantos capítulos? Psaume a combien de chapitres? Hã? 60? 150 capítulos. Acho que é o maior. 150 chapitres. Hã? É o maior livro da Bíblia. Tem mais capítulos que todos os livros. C'est le plus grand livre de la Bible qui a plus de chapitres. 150 capítulos. 150 chapitres. Só Davi a fazer o quê? Seulement David faisant quoi? A exaltar o Senhor, À exalter le Seigneur, a cantar, à chanter, a louvar, à louer, poema. des poèmes. Veja, tudo isso, o livro do Salmo é livro de muito sucesso. Por quê? Regardez tout cela. Le livre de Psaumes, c'est le livre de plus de succès. Pourquoi? Porque Davi começou bem. Parce que David a bien commencé. Justamente no primeiro capítulo, Justement, dans le premier chapitre, ele começa já que a bem-aventurado o homem é como um homem plantado. Quer dizer que primeiro você para produzir em Deus, primeiro tem que estar plantado. il commence déjà bien heureux parce que si tu veux produire Dieu, tu dois être planté. Davi primeiro apresenta a imagem de um homem plantado. David, premièrement, il commence à présenter l'image d'un homme planté. Ele fala desse homem, mas esse homem era ele próprio. Et il parle de cet homme, mais cet homme-là, c'était lui-même. Então, quando um homem está plantado, Alors, quand un homme est planté, o que ele vai produzir para Deus na sua vida ce qu'il va produire pour Dieu dans sa vie, não é pouca coisa. ce n'est pas peu de choses. Então, ele começa com o Salmo 1, Il commence avec le psaume 1, falando da árvore que está plantada, parlant de l'arbre qui est planté. e ele mostrou
ele próprio ser uma árvore plantada. Et il a montré lui-même étant un arbre planté. Porque desde o capítulo 1, Parce que dès le chapitre 1, produziu muitas coisas il a produit beaucoup de choses na sua vida para o Senhor. dans sa vie pour le Seigneur. E eu creio que é a maneira que um cristão deve começar em Deus. Et moi, je crois que la manière qu'un chrétien doit commencer Se avec você Dieu. quer prosperar, Si tu veux prospérer, se você quer produzir, si tu veux produire, primeiro tenha certeza de que a tua vida é o Salmo 1. premièrement, tu dois avoir la certitude que ta vie est le psaume 1. Você é um homem, Toi, tu es un homme uma mulher ou bien une femme plantada em Cristo. qui est planté en Christ. Porque Cristo disse: Parce que Christ a dit, se permaneceres na minha palavra, si vous demeurez dans ma parole, pedireis o que quiseres vous demanderez ce que vous e voulez vos será feito. et il vous sera accordé. Qual é a condição? Quelle est la condition? Se Si permanecer. vous demeurez, Que significa ser plantado. cela veut dire être planté. Então, como David foi plantado, Alors, comme David a été planté, produziu 150 capítulos. il a produit 150 chapitres. Você pode lhe ultrapassar. Vous aussi, vous pouvez dépasser. A tua vida vai produzir mais capítulos. Ta vie va produire plus de chapitres. Porque Branham me diz que hoje a noiva está a escrever um novo livro de Atos dos Apóstolos. Parce que Branham dit qu'aujourd'hui, l'épouse, il écrit encore un autre livre des Actes des Apôtres. Se houvesse uma outra geração depois de nós, S'il y avait une autre génération après nous, iam aumentar livros na Bíblia. il pouvait augmenter les livres dans la Bible. Mas como nós somos os últimos, Mais comme nous, on est les derniers, vamos ser uma Bíblia viva. on doit être la Bible vivante. Amém. Amen. David viu essa árvore muito tempo atrás. David a vu cet arbre plusieurs années en arrière. E na escrita dos seus cânticos para algo alegre, Et dans le livre de ce chant à la joie, aquela foi a primeira coisa que ele escreveu. cela a été la première chose qu'il a écrit. Ele viu essa árvore Il a vu cet arbre. e ela foi plantada junto ao ribeiro de água. Elle a été plantée tout près du ruisseau d'eau. E será como a árvore, Et cela serait comme un arbre. a árvore de Deus, plantada onde? L'arbre de Dieu planté où? Junto a ribeiros. Tout près des ruisseaux. Ribeiros, Branham chama atenção, ribeiro, no plural. Et Branham dit que ruisseau, Branham dit en pluriel. Os ribeiros de água, Le ruisseau d'eau, singular. en singulier, Não metodista, batista, presbiteriano, luterano, assim por diante. ce n'est pas un méthodiste, pentecôtiste, méthodiste, non. Simplesmente rios de uma água. Simplement le ruisseau d'un arbre. 9 dons espirituais pelo mesmo Espírito. Les 9 dons spirituels par le même esprit. 9 frutos do Espírito vindo do mesmo canal. Les 9 fruits de l'esprit venant du même canal. Quer dizer que Branham interpreta que esses ribeiros da água tipificam também o dom do Espírito Santo. Et Branham interprète cet ruisseau, cela typifie aussi les 9 esprits. As virtudes da pirâmide. Les vertus de la pyramide. Mas tudo tem uma única fonte que é a palavra. Mais tout a la même fontaine que la parole. Pois será como a árvore plantada a ribeiro de água. Alors vous serez comme un arbre planté tout près des ruisseaux d'eau. Davi viu isso e ele falou. Et David a vu cela, il a parlé. Ele disse, bendito é o homem. Il a dit que bienheureux l'homme. E observe, ele disse que não podia morrer. Il dit, observez qu'il ne pouvait pas mourir. Suas folhas não secariam. Et ses feuilles ne pourront pas sécher. Não. Non, non. Não importa o que eles façam. Peu importe ce qu'ils font. Eles nunca matarão aquela árvore. Ils ne tueront jamais cet arbre. Por quê? Pourquoi? É onde ela foi plantada. C'est là où il a été placé. É isto que faz isto. Et c'est ça ce qui fait cela. É onde ela foi plantada. C'est là où il a été placé. Ele a plantou junto a ribeiros de água. Elle a été plantée tout près des ruisseaux d'eau. Agora observe, David disse, suas raízes não morreriam. Alors observez, David dit que ses racines ne mourront jamais. A condição para essa árvore não murchar, não morrer, não enfraquecer, La condition pour que cet arbre ne puisse pas mourir ou bien s'affaiblir, ela tem que estar plantada junto ao ribeiro da água. elles doivent être plantées tout près des ruisseaux d'eau. E aquela árvore é um tipo da árvore noiva, Et cet arbre, c'est un type de l'arbre épouse na qual todos nós fazemos parte. dans laquelle nous tous nous faisons partie. Se você está realmente plantado junto ao ribeiro da água, Si vous êtes réellement
planté tout près des ruisseaux d'eau. Aqui nós podemos dizer também que Branham diz que o ribeiro da água é um tipo dos dons, Ici, nous pouvons aussi dire que Branham dit que les ruisseaux d'eau, c'est les sortes de dons. é um tipo das virtudes, C'est les sortes de vertus. mas também podemos dizer que é um tipo da revelação que corre dentro da palavra. Mais nous pouvons aussi dire que c'est les sortes de révélations qui coulent dedans de la parole. Porque o que alimenta a esposa hoje não são só os dons. Parce que ce qui alimente l'épouse aujourd'hui, ce n'est pas seulement les dons. Os dons alimentaram a esposa no tempo pentecostal. Les dons ont alimenté l'épouse dans le temps O pentecôtiste. que alimenta a esposa não é apenas as virtudes da estatura do homem perfeito, Ce qui alimente l'épouse, ce n'est pas seulement les vertus des statuts de l'homme mas parfait. sobretudo o que alimenta a esposa hoje é a revelação da palavra. Mais surtout, ce qui alimente l'épouse aujourd'hui, c'est la révélation de la parole. Quer dizer que quando nós vamos no rio da palavra para beber água, Alors, quand nous partons à la rivière de la parole pour boire de l'eau, como David clamou nos salmos, comme David a crié en psaume, como o servo suspira pela corrente das águas, comme cela soupire sur les ruisseaux d'eau, como o servo animal, como o servo, comme l'animal, como o servo comme le serviteur, suspira pela corrente das águas, il soupire sur le courant d'eau. assim a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Ainsi mon âme a soif de toi, Seigneur. E qual é a sede que nós temos na palavra de Deus? Et quelle est la soif que nous avons sur la parole de Dieu? É a sede pela revelação. C'est la soif de la révélation. Porque nós vivemos num tempo que é difícil Parce que nous vivons dans le temps qui est difficile. ouvir um sermão inspirado. Écoutez le serment inspiré. Tem muitos papagaios na Il mensagem, y a beaucoup de perroquets dans le message. muitos repetidores papagaios. Beaucoup de répétiteurs perroquets. Pensam que repetir Branham é ler citações. Ils pensent que répéter Branham, c'est lire les citations. Repetir Branham não é ler citação. Répéter Branham, ce n'est pas lire les Repetir citations. Branham é captar a visão, Répéter Branham, c'est capter la a vision. mente de Cristo La pensée de Christ pela revelação do Espírito. par la révélation de l'Esprit. É porque nós não temos medo C'est pour cela que nous n'avons pas peur de dizer que não, nós pregamos de dire que nous prêchons na mensagem, le message. nós falamos Nous parlons, na mensagem, Le mensagem. mesmo lá onde Branham não falou, même là où Branham n'a pas parlé. nós falamos. Mais nous parlons. A pessoa tem medo que não, isso é acrescentar. Les gens ont peur que cela c'est augmenté. Se você não é Rebeca, o problema é eu sou Rebeca. Si tu n'es pas Rebecca, c'est ton problème. Mais moi, je suis Rebecca. Rebeca pode fazer o que Eliezer mandou Rebecca peut faire ce que Lézer a e demandé. pode fazer o que Eliezer não mandou. Et peut aussi faire ce que Lézer n'a pas demandé. Isso é um mistério para a noiva hoje. Ça, c'est le mystère pour l'épouse aujourd'hui. Ou não fala onde Branham falou Oh non, parlez là où Branham a parlé. e cala onde Branham calou. Et c'était là où Branham s'était. Eu vou falar lá onde Branham falou Moi, je vais parler là où Branham a e parlé. também vou falar lá onde Branham calou. Et aussi, je vais parler là où Branham s'était. Quando Branham escreveu as 7 eras da igreja, Quand Branham a écrit les 7 âges de l'église, o primeiro mensageiro quem falou? le premier messager qui a parlé, O primeiro mensageiro quem falou o nome dele? le premier messager qui a parlé son nom, Não tenham medo, falam. n'ayez pas peur, parler. O segundo mensageiro quem falou? Le deuxième messager qui a parlé, O terceiro quem falou? le troisième, O quinto quem falou? le quatrième, O sexto? le cinquième, O sétimo? le septième. Branham falou? Est-ce que Branham a parlé? Você tem medo de falar quem é o sétimo? Vous avez peur de parler qui est le septième? Só porque Branham não falou, eu não vou falar. C'est parce que Branham n'a pas parlé, moi je ne peux pas parler. Se vocês querem calar, vocês se calem. Si vous voulez se taire, vous allez vous taire. Vocês têm medo das escrituras. Vous avez peur des Écritures. Eu lá onde Branham calou, vou falar. Moi, là où Branham s'était, je vais Mesmo parler. que ele não falou quem é o sétimo, Même s'il n'a pas parlé qui est le o septième, pequeno Willy le petit, tirou o giz da mão de Branham. il a pris le craie dans le main de Foi lá Branham. no quadro, Il est parti là-bas au tableau, lá onde está vazio, là où c'était vide. escreveu Branham. Il a écrit Branham. A esposa é assim, irmão. L'épouse, c'est comme ça, mes frères. Não tenham medo de andar com a mensagem. N'ayez pas peur de marcher avec le message. Não tenham medo de entender a mensagem. N'ayez pas peur de comprendre le message. O que mata a sede da esposa é a revelação. Ce qui tue la soif de l'épouse, c'est la révélation. Amém. Amen. Ele diz: Il dit, onde você é plantado là où vous êtes planté, é que define a tua condição
espiritual. C'est là où tu vas définir ta condition spirituelle. Essa árvore não podia morrer. Et cet arbre ne pouvait pas mourir. Do Salmo 1. De Psaume 1. Não podia secar. Il ne pouvait pas sécher. Por quê? Pourquoi? Por causa do lugar onde ela estava plantada. À cause de la place où il a été planté. Se você está plantado no lugar certo, Si vous êtes planté dans le lieu certes, na mensagem, dans le message, no mundo da dans mensagem, le monde du message, porque a mensagem são ribeiros. parce que le message, ce sont des tuyaux, des canaux, des Como ruisseaux. Branham diz que a árvore está plantada no plural, junto de ribeiros. Comme Branham dit que c'est planté en pluriel ensemble avec des ruisseaux. Aqui é um ribeiro, Ici, il y a les ruisseaux. há outro ribeiro, Il y a une autre ruisseau. e há o ribeiro do Espírito Santo Il y a também. les ruisseaux du Saint-Esprit aussi. Lá onde você navega na revelação. Là où tu vas naviguer dans la révélation. Porque a revelação não é para todo mundo. Parce que la révélation, ce n'est pas pour tout le monde. Não é todo que estão conectados com o Ce n'est Espírito. pas tout le monde qui est connecté en esprit. Mas quem está conectado com o Espírito, Mais celui qui est connecté en esprit, quem está plantado na natureza do Espírito, celui qui est planté à la nature de l'esprit, é uma árvore que não pode retrogradar. c'est un arbre qui ne peut pas rétrograder. Alguém que está em Cristo Quelqu'un qui est en Christ, não pode retrogradar. il ne peut pas rétrograder. Se você vê alguém retrogradou, Si vous voyez quelqu'un qui ele já rétrograde, abandonou Deus muito tempo. il avait déjà abandonné Dieu depuis longtemps. A retrogradação não é problema de um dia só, é um processo. La rétrogradation, ce n'est pas question d'un seul jour, non, c'est un processus. A pessoa já começou a enfraquecer, La personne a déjà commencé à enfraquecer. s'affaiblir. Você para lhe ver uma vez ou outra. Et tu cours les voir des fois. Amanhã, Et demain, il est parti. quando você vê alguém retrogradou, Quand vous voyez quelqu'un qui rétrograde, mesmo alguém que caiu, même quelqu'un qui tombe, seja pregador, ou bien le prédicateur, seja irmão, ou bien un frère, ou irmã, ou bien une ou sœur, amanhã caiu, et demain il tombe. não é uma decisão de um dia Ce só. n'est pas la décision d'un seul jour. Quer dizer que aquele já estava desligado Cela veut dire que celui-là a été. faz muito tempo. Ça fait beaucoup de Só temps. que você e eu não dávamos Parce conta. que moi et vous, on ne rendait pas compte. Porque irmão, alguém que está plantado, Parce que mes frères, quelqu'un qui est planté, ele tem um reavivamento dentro dele. il a le réveil dedans de lui. Ele sente Deus mover. Il sent Dieu mouvoir. Uma pessoa assim até não fica calma, começa a testemunhar coisas, Quelqu'un comme ça, il ne reste pas calme, il commence à témoigner des choses. partilha coisas Il partage des choses que ele vive no Espírito. qu'il vit en esprit. Porque muita coisa que o Espírito não dá para guardar, tem que sair. Beaucoup de choses que l'esprit donne, ça ne donne pas à garder, ça doit sortir. Porque aquilo é uma coisa que enche. Parce que cela, c'est quelque chose qui va remplir. Se você não partilhar aquilo, você não vai se sentir bem. Si tu ne partages pas cela, tu ne vas pas bien se sentir. Mas alguém que já não está conectado, Mais quelqu'un qui n'est pas connecté, ou vai cair, ou bien il va tomber, ou vai ou retrogradar, bien il va rétrograder, ou vai ou abandonar, bien il va abandonner, ou vai desistir. ou bien il va désister. É porque todos os irmãos que você vê que já não vêm, são daqui, já não vêm na igreja, já não estão plantados mais. C'est pour cela les frères là que vous voyez qui ne viennent pas encore à l'église, ils ne sont pas plantés. Não vale a pena, não, é membro, eu não sou membro, não está plantado. Ele pode não estar plantado em Cristo, o Donc, il Espírito va la Santo. peine de dire qu'il est membre. Non, il n'est pas planté en Christ. Não, apenas, não, é nosso irmão, é nossa irmã. Il va la peine de dire que non, c'est notre frère, c'est notre frère. Se não aparece nos cultos, S'ils n'apparaissent pas au culte, não participa das reuniões, il ne participe pas aux réunions, não está no revamento do Espírito. il n'est pas au réveil de l'esprit. O que nos faz vir à igreja, irmão, não são um programa de quarta a sexta, não. Ce qui nous fait venir à l'église, ce ne sont pas des programmes de mercredi, vendredi, non. É o revamento que está no teu coração. C'est le réveil qui est dans votre cœur. Se no teu coração tem alguma coisa, Si dans votre cœur il y a quelque isso chose, vai te fazer vir na igreja. cela va te faire venir à l'église. Buscar mais de Deus. Chercher encore plus de Dieu. É por isso mesmo que não vêm domingo, só vêm domingo, são suspeitos. C'est pour cela que les frères là qui viennent seulement les dimanches sont suspects. Muitos dos que vêm domingo já não estão plantados. Beaucoup de gens qui viennent seulement les dimanches, ils ne sont Só pas encore vêm plantés. domingo Ils viennent seulement les porque é dimanches. programa. Parce que c'est le programme. Não venha porque o Deus está lhe Il mexendo. ne vient pas parce que Dieu bouge en lui, non.
O verdadeiro reavivamento, irmão, Le véritable réveil, mes da frères, mensagem du message, não é domingo, ce n'est pas le dimanche, é durante a semana. c'est durant la semaine. Domingo é para os católicos. Le dimanche, c'est pour les catholiques. Porque muitos que vêm domingo, Parce que beaucoup qui viennent le durante a dimanche, semana, durant la semaine, nunca oraram, ils n'ont jamais nunca prié, leram, ils n'ont jamais nunca lu, meditaram. ils n'ont jamais Bíblias médité. empoeiradas. Ils vivent Só esperam no domingo. ils attendent seulement le Por que dimanche. que vem no domingo? Pourquoi qu'ils viennent le Porque as dimanche? empresas fecham, Parce que les entreprises os ferment, negócios fecham. leur travail ferme. Como não tem sítio para Comme il ir, n'y a pas quelque chose à aller, ils viennent à l'église. senão não iam vir. Sinon, ils ne pouvaient pas venir. É a igreja católica C'est l'église catholique que determinou qui a déterminé que nos domingos que le dimanche, o mundo para. le monde s'arrête. Nós, irmão, esse domingo é da igreja católica. Mes frères, le dimanche, c'est pour l'église catholique. Porque no plano de Deus, Parce que dans le plan de Dieu, o dia do Senhor le jour du Seigneur, não é domingo, ce n'est pas le dimanche, não é ce sábado. n'est pas le samedi. O dia do Senhor, Le jour du Seigneur, c'est un homme. c'est un homme. C'est un homme Um homem baptisé du Saint-Esprit. batizado do Espírito Santo. Quando você é batizado do Espírito Quand Santo, tu es baptisé du você Saint-Esprit, é o dia do Senhor. toi tu es le jour du Seigneur. E como o Espírito Santo é muito tímido, Et comme le Saint-Esprit est timide, Branham me diz que o Espírito Santo normalmente se sente muita vontade onde não tem muita gente. Branham dit que le Saint-Esprit se sent à l'aise là où il n'y a pas beaucoup de gens. É por isso que eu digo que os dias da esposa de Deus adorar é durante a semana. Parce que j'ai dit que le jour que l'épouse doit adorer, c'est pendant la semaine. Vocês são leitores da mensagem, já viram muitas pregações para não falar? Vous êtes lecteur du message, vous avez vu beaucoup de prédications où Branham parle. Como somos pouca gente, Comme nous sommes peu de gens, me sinto muito à vontade. je me sens plus à l'aise. Branham gostava dos cultos que não havia muita gente. Branham aimait le culte là où il n'y avait pas beaucoup de Ele gens. diz que é lá onde o Espírito tem liberdade de se mover. Il dit que c'est là où l'esprit a la liberté de se mouvoir. Porque normalmente não tem pouca gente. Parce que normalement là où il y a peu de gens, Os que vieram ceux qui sont venus, são os que têm revivamento no ce coração. sont ceux-là qui ont le réveil dans leur Onde tem cœur. muita Là où il gente, y a beaucoup de tem gens, muita incredulidade. c'est beaucoup d'incrédulité. Porque lhes puxaram, Parce qu'on les a lhes tirés, obrigaram. on les a Mas quando obligés. tem pouca gente, Parce que quand il y a peu de são gens, pessoas que o Espírito chamou. ce sont des gens que l'esprit a appelés Por causa do que você tem no coração. à cause de ce que tu as dans votre E o Espírito cœur. quer se mover à Et vontade. l'esprit veut se mouvoir. Por isso é que ele vos chamou. C'est pour cela qu'il vous a Branham me diz appelé. onde tem muita gente, o Espírito é tímido. Branham dit que là où il y a beaucoup de gens, l'esprit est timide. É porque vem no dia de semana não é qualquer um. C'est pour cela venir pendant la semaine, ce n'est pas n'importe qui. E eu tenho um grande respeito e consideração para os irmãos que vêm no dia da semana. Moi, j'ai le grand respect pour le frère qui vient pendant la semaine. Eu creio que vocês são como essa árvore aqui. Et moi, je crois que vous êtes comme cet arbre É ici, plantada junto ao ribeiro. qui est planté tout près des ruisseaux. Chaque jour, Et todos os dias, chaque semaine, toda semana, chaque année. todos os anos, Não se preocupam. ne vous préoccupez pas. Alguma coisa vai acontecer na vossa vida. Quelque chose va arriver dans votre vie. Porque eu já só que dia de semana estou se minimizar muito. Et parce que les gens pensent que pendant la semaine, je vais essayer de me minimiser. Com Deus tem que ser assim, você tem que se minimizar. Avec Dieu, tu vas être comme ça, tu vas te minimiser. Na nossa realidade aqui nós conhecemos, vir na igreja no dia de semana é mais sacrificado do que vir no domingo. Notre réalité ici, on se connaît. Parce que venir à l'église pendant la semaine, c'est plus de sacrifice que le dimanche. Domingo é o dia mais à vontade para vir. Le dimanche, c'est le jour qui est plus à l'aise. Mas dia da semana, Mais pendant la semaine, se não é engarrafamento, si ce n'est pas é não l'embouteillage, sei o que, Não sei pra é difícil. Irmão. c'est difficile. E é mesmo no meio da dificuldade, Et même au milieu des no difficultés, meio das aflições, au milieu des afflictions, que Deus confirma a vitória dele na tua vida. que Dieu confirme sa victoire dans ta vie. Não percam, vocês são essa árvore. Ne perdez pas, vous êtes cet arbre. É por isso que quando eu queria falar desse tema, então tem que falar no dia da semana, não pode ser no domingo. C'est pour cela que quand je voulais parler sur ce thème, j'ai dit que je dois parler au milieu de la semaine. Domingo está cheio de árvores secas, infrutíferas, Le bué de dimanche, árvores. il y a beaucoup d'arbres séchés qui est non fertile. Então, ela plantou junto ao ribeiro. Elle est plantée tout près du ruisseau.
e suas raízes não morreriam. Et ses racines ne mourront jamais. Você sabe, Vous savez, você toma uma árvore velha. et vous êtes l'arbre vieil. Quando eu era garoto, eu costumava sair. Quand moi j'étais petit, je sortais. E nós, os garotos, saíamos e havia uma grande árvore velha que assentávamos debaixo dela. Et nous, petits, on sortait, on voyait l'arbre qui était vieil, on assoyait tout près d'eux. Uma grande árvore, uma velha faia e os ventos sopravam. Et une vieille arbre grand que le vent soufflait. E eu queria saber, parecia que aquela coisa era enorme no topo que parecia a árvore. Et cela paraissait que cette chose était grande et cela était au sommet. Parecia que a coisa toda cairia. Et cela apparaissait que la chose tombait. Mas vocês sabem, Mais vous savez, cada vez que o vento sopra à chaque fois que le vent souffle em uma árvore, dans l'arbre, ela apoia a árvore. cela fixe l'arbre. E ela desata as raízes. Et cela va Para que então elas possam simplesmente ir mais para o fundo. afin que cela puisse encore se fixer plus fond davantage. E obter uma firmeza melhor. Et avoir E esta é a maneira que o escárnio, os risos, as críticas de um cristão. Et cela est la manière ou bien les critiques d'un chrétien. O que isto faz? Et qu'est-ce que cela fait? A perseguição La persécution, sacode um cristão cela va bouger un chrétien para fazê-lo orar mais, pour le faire prier encore, se aprofundar mais, s'approfondir plus, obter uma firmeza melhor, avoir une chose meilleure, para que então ele possa suportar as tempestades. afin qu'il puisse supporter les tempêtes. Amém. Amen. Branham diz que ele via uma árvore grande, mas quando havia tempestade, aquela árvore abanava, e por ser grande, ele pensava que um dia estava a partir, mas nunca partia. Et Branham dit qu'il voyait un arbre grand pour être grand. Quand le vent soufflait, cela bougeait et cela ne tombait pas. E ele perguntava, por que essa árvore não anda a partir com as ventanias? Et il se demandait pourquoi que ceci ne tombait pas avec le vent. Há outras árvores que partiam, mas essa não. Il y a d'autres arbres qui tombaient, mais celle-ci Deus ne lhe tombait pas. revelou Et Dieu l'a révélé que o mistério está na raiz. que le mystère se trouve dans la racine. Quanto mais vinham os ventos e a tempestade, Pour plus que venait le vent et le tempête. aquela árvore que estava plantada num bom terreno fértil, Et cet arbre, comme il a été planté dans le bon terrain et quando vinham os fertile, ventos e a tempestade, quand venait le vent de tempête, só abanavam a árvore para se aprofundar mais ainda. cela seulement bougeait l'arbre pour s'approfondir encore davantage. Branham diz que é um tipo da vida de um cristão. Et Branham dit que c'est le type de la vie chrétienne. Verdadeiro cristão Un véritable chrétien que conhece a sua posição em Cristo qui connaît sa position en Christ. não vai ceder por causa de uma perseguição, Il ne va pas céder à cause d'une persécution, por causa de uma crítica. à cause de la critique. Ou não vou mais na igreja. Oh non, je ne vais pas voir à l'église. Aquela irmã me falou mal. Ce frère-là m'a mal Ou não parlé. vou mais orar. Oh, não, je vais pas Ou encore não prier. vou mais participar. Je vais pas encore Porque participer. aquele irmão lá. Parce que ce Ou não frère-là, vou mais na igreja. je vais pas encore à O l'église. diácono fez. Le diacre a O fait. administrador fez. l'administrateur a fait. Irmão, uma pessoa assim Mes frères, une personne comme não ça, tem raízes il n'a pas de racines na mensagem. dans le message. Você não pode faltar serviço de adoração a Deus Toi, tu ne peux pas manquer le service d'adoration à Dieu por causa do diácono, à cause des diacres, por causa do administrador, à cause de l'administrateur, por causa do irmão de uma irmã. à cause d'un frère ou bien d'une sœur. Não, se você faz isso, Oh non, si tu fais cela, Branham diz, Branham dit, você fez uma falsa experiência. tu as fait une fausse expérience. Porque a natureza de um cristão Parce que la nature d'un chrétien está preparada para lidar com os problemas. est préparée pour avoir ses problèmes. Verdadeiro cristão Un véritable chrétien, é alguém que consegue viver sob pressão. c'est quelqu'un qui arrive à vivre Se sous você pression. não consegue viver sob pressão, Si tu n'arrives pas à vivre sous pression, você não pode ser cristão. toi, tu ne peux pas être un chrétien. Irmão,
isso faz parte da vida cristã. Mes frères, ceci fait partie de la vie chrétienne. Porque cristão Parce qu'un chrétien, é o alvo principal de todas as armas do diabo. c'est la chose principale de toutes les armes du O diable. diabo nunca vai te deixar em paz. Le diable ne te laissera plus en paix. Vai sempre te perseguir. Il va toujours te persécuter. Através do irmão, Au travers du frère, através de uma irmã, au travers de la sœur, qualquer n'importe qui. Então, quando eu vejo irmã estão a vir. Oh non, quand je vois le frère, le sœur, il vient. Cara feia. Il fait des... Cara des trancada. faces, et il est fâché. Porque o diácono, Oh non, parce que le diable, o irmão, le frère, a irmã, la sœur, eles até vão longe, o pastor. la chose même, ils vont plus chez le pasteur. Irmão, no dia que você ter mau sentimento contra o pastor, Mes frères, le jour où tu auras des mauvais sentiments contre le pasteur, te aconselho, não vem na igreja. je te conseille déjà, ne viens pas à Porque l'église. se for homem de Deus verdadeiro, Parce que si c'est un homme de Dieu em véritable, vez de vir você vir receber bênção, au lieu de venir recevoir le bénédiction, aqui eu estou a distribuir duas coisas: ici, moi, je distribue des choses. bênção Le bénédiction e maldição. et le malédiction. Branham diz Branham dit, que o Senhor le Jesus, Seigneur Jésus, na sua segunda dans sa vinda, seconde venue, vem para abençoar il uns, vient pour bénir les para uns amaldiçoar outros. et pour maudire les autres. Creio que da maneira que vocês estão vindo à igreja, Ça veut dire que la manière où vous venez há à uns que l'église, estão a receber il y a bênção, les autres qui há uns reçoivent que estão a les receber bénédictions, maldição. les autres qui reçoivent les malédictions. Tudo depende de quê? Tout dépend de quoi? Atitude. De l'attitude. Branham diz que a atitude que você tem Branham dit que l'attitude que vous avez, vai determinar cela va déterminer o cumprimento de cada promessa da palavra l'accomplissement de chaque promesse de la parole na tua vida, dans ta vie. se aquela vai se cumprir ou não. Si cette parole va s'accomplir E ou non. Branham que determina mesmo o teu destino eterno. Branham dit que cela va déterminer même votre destinée Só éternelle. a atitude. Seulement l'attitude. Não pensa que todas as reuniões de Branham toda a gente recebeu cura, não? Ne pensez pas que toutes les réunions de Branham, tous les gens ont reçu la guérison. Non. Há reunião de Branham que as pessoas vieram com saúde, Il y a les réunions que les gens venaient avec la santé, saíram doentes. ils sont sortis malades. Você pensa que todo mundo recebeu cura? Vous pensez que tout le monde a reçu la guérison? Até mesmo pessoas que recebeu doença. Il y a les gens qui ont reçu aussi la maladie. É por Branham, quando estava a orar para alguém, mandava a pessoa baixar a cabeça. C'est pour cela que quand Branham priait pour quelqu'un, il demandait aux gens d'incliner la tête. Porque o espírito que sai que vai começar a circular. Parce que cela veut dire que l'esprit qui sortait d'ici circulait. E se você tiver uma má atitude, Et si vous avez une mauvaise attitude, porta para o diabo. la porte pour le diable. Ele diz, Il dit, no parágrafo 164. au paragraphe 164, Agora, Davi viu aquela. Davi o viu, ele foi plantado junto a essa árvore. et David a vu, elle a été plantée tout près de cet arbre. Ele não sabia, ele não podia morrer. Il ne pouvait pas mourir. Por quê? Tinha vida nas raízes. Pourquoi? Il avait la vie dans les racines. Ou a vida na árvore Ou bien la vie dans l'arbre. está nas raízes. Ça se trouve dans les racines. É por isso que você pode fazer tudo na palavra, agir, atitude, cantar, louvar. Branham diz que assim como a vida da árvore está nas raízes. C'est pour ça que Branham dit que tu peux faire tout dans la parole, louer, chanter. Il dit que comme la vie de l'arbre se trouve dans les racines, Os atos que nós prestamos a Deus les actes que nous prêtons à Dieu, estão nas raízes. ça se trouve dans la racine. Qual é a nossa raiz? Quelle est notre racine? É a fé, C'est la foi, a primeira virtude, la première vertu, a confiança, la confiance, a revelação la révélation que você tem na tua vida pessoal que vous avez dans ta vie personnelle de quem é Jesus Cristo para ti. de qui est Jésus-Christ pour vous. É uma revelação pessoal. C'est une révélation personnelle. Ele diz, Il dit, ele tinha vida nas raízes. il avait la vie dans les racines. A vida, e onde estão as raízes? Où se trouvent les racines? A vida da árvore La vie de l'arbre, está nas raízes. ça se trouve dans les racines. Certamente. Oui, certainement. Sobe Cela monte e dá os seus frutos. et donne ses fruits.
Está bem, observe. c'est bien, observez. Havia vida em suas raízes Et la vie et ses racines para trazer seus frutos na estação própria. pour apporter ses fruits dans la saison propre. Agora, trazer fruto na estação própria, Alors, apporter les fruits dans leur saison. nós já temos falado sobre isso. On a déjà parlé sur cela. E eu até comparei mesmo com o natural. Et moi-même, j'ai comparé avec le naturel. Eu disse que no natural há países que existem 4 estações. Je dis bien que dans le naturel, il y a des pays qui existent 4 saisons. Nós aqui temos 2 estações principais, Nous, ici, nous avons seulement 2 saisons principales. que é a estação quente e a estação Il fria. y a la saison froide et la saison Mas chaude. em outros países tem 4 estações. Mais dans d'autres pays, il y a 4 saisons. Tem verão, Il y a l'été, tem inverno, il y a l'hiver, tem o outono il y a l'automne, e tem a primavera. il y a le printemps. Então, quando a Bíblia diz que essa árvore produz o seu fruto, não é em todo momento, na estação própria. Et quand la Bible dit que cet arbre produit les fruits dans sa saison, ce n'est pas dans tous les moments. Quer dizer que a árvore passa por diferentes estações Cela veut dire que l'arbre va passer dans différentes saisons de crescimento. de croissance. Porque na árvore tudo cresce. Parce que dans l'arbre, tout croît. O tronco cresce, La tige va croître. a folha cresce, Les feuilles vont croître. a semente cresce, La semence va o croître. ramo cresce, Les racines, o fruto também cresce. les fruits aussi vont croître. O crescimento significa processo de várias estações, ciclo. La croissance signifie le processus de plusieurs saisons. Então, depois de passar nessa fase de crescimento de várias estações, Alors après avoir passé beaucoup de saisons, tem uma estação própria. il y a les saisons propres. Que em outros países onde tem 4 estações, Ou bien dans d'autres pays où il y a 4 saisons, normalmente normalement, a estação própria la saison propre para a árvore produzir fruto pour que l'arbre puisse produire les fruits, é a estação do verão, c'est la saison de l'été. porque é o tempo onde o sol bate com maior força. Parce que l'état, c'est la saison où le soleil frappe avec plus de force. No tempo do inverno, Dans le temps de que l'hiver, é o frio, c'est le froid. Branham diz que é a estação que a árvore morre. Et Branham dit que c'est la saison où l'arbre va mourir. Mas a árvore que está plantada num bom terreno, ela não morre completamente. Mais l'arbre qui est bien planté ne meurt pas O suffisamment. morrer lá significa que a vida saiu da árvore, se escondeu na raiz. Le mourir là-bas signifie que la vie va sortir du tronc, va entrer dans les racines. Porque aquilo era uma estação da morte. Parce que ça, c'est les saisons de la mort. A semente se esconde lá até na estação própria. Et la semence va se cacher là jusqu'à la saison propre. E qual é a estação própria? Et quelle est la saison propre? Então, depois do inverno, Et alors, après l'hiver, a vida está dentro das raízes. la vie se trouve dedans des racines. Depois do inverno, Après vem l'hiver. a primavera. Vient maintenant le printemps. Branham diz que a Et primavera Branham dit que le printemps, é o tempo que a vida está a sair da raiz, está a subir na árvore. c'est le temps où la vie va sortir et va monter dans l'arbre. E quando a vida está a subir, Et quand la vie monte, é no momento que a árvore começa a produzir folhas. c'est dans le moment où l'arbre va produire les feuilles. As folhas da árvore, Les feuilles de l'arbre, os ramos da árvore, les rameaux de l'arbre. vêm na estação da primavera. Cela vient dans la saison de printemps. É o momento que mesmo as flores que estão fechadas começam a se C'est abrir. le temps ou bien la saison, même les feuilles qui sont fermées s'ouvrent. Mas os frutos Mais les fruits só vêm na estação própria, que é o verão. viennent seulement dans la saison propre qui est O verão. l'été. Porque o verão Parce que l'été, é o sol quente. c'est le chaud qui frappe. E o sol, Le soleil. Branham diz, é que traz o fruto Branham dit que c'est ce qui apporte le fruit à maturidade. à la maturité. Então, são estações da natureza Alors ce sont les saisons de nature que levam ao crescimento de uma árvore qui apportent la croissance d'un arbre até produzir os frutos jusqu'à atteindre le fruit numa estação própria. de la saison propre. E eu comparei as 4
4 estações lá dos países ocidentais Et moi, j'ai comparé ces 4 saisons des pays occidentaux com as 4 unções avec les 4 onctions que circulam no trono de Deus. qui circulent dans le trône de Dieu. Porque no trono de Deus Parce que dans le trône de Dieu, é onde sai a corrente do rio onde você está plantado. c'est là où sort le courant du ruisseau, là où tu es planté. Então, a nossa fé Alors notre foi, está no trono de Deus. ça se trouve dans le trône de Mesmo Dieu. você, Même toi, o teu coração votre cœur, é o trono de Deus. c'est le trône de Dieu. E à volta do trono Tout autour du trône, tem 4 unções il y a 4 onctions que eu comparei com as 4 estações. que j'ai comparées avec les 4 saisons. Tem a águia, Il y a l'aigle, tem o homem, il y a l'homme, tem o leão il y a le lion e tem o boi. et il y a le bœuf. Essas estações Et ces 4 saisons, é que a igreja passou ao longo das eras. c'est ce que l'Église a passé tout au long des âges. A igreja passou na estação do leão. L'Église a passé aux saisons de lion. Foi o momento que a árvore começou a germinar. C'est le moment où l'arbre a commencé à germiner. Passou no momento da era das trevas, A passé au moment de l'âge des ténèbres. que é a unção do homem, C'est l'onction de que é o l'homme. tempo do C'est inverno, le temps de que a l'hiver. igreja morreu, Que l'Église était morte. e chegou o tempo da Et primavera, arrivé le temps de printemps. onde a restauração começou a entrar na Où igreja, la restauration commence à entrer dans l'Église. começou a vir Il a folha, commencé à avoir des feuilles. os louvores e os hinos que o Wesley e os que compuseram, Les louanges et les cantiques que Wesley ils ont chanté. começou a vir ramo, Commencé à venir les rameaux. e no tempo do fim Et au temps de la fin veio os frutos. est venu les fruits. Com a mensagem de William Marion Branham, Avec le message de William Marion com a unção Branham. da águia. Avec l'onction de l'aigle. Veja que o fruto, Regardez que le fruit numa árvore, dans un o arbre, fruto vem no topo da árvore. le fruit vient au sommet de Nós l'arbre. também na era da igreja, Nous aussi dans l'âge de nós não l'église. viemos na Nous raiz, ne sommes pas venus dans les nós racines. não viemos no tronco, Nous ne sommes pas venus au nós não tronc. viemos nas Nous ne folhas, sommes pas venus aux feuilles. nós viemos no lugar dos frutos. Nous sommes venus dans le lieu des Os fruits. frutos ficam em cima da Le árvore, fruit vient au-dessus de l'arbre. a águia fica em cima nos ares, L'arbre reste au-dessus dans les e os airs. frutos vieram Et le fruit est no venu tempo do verão. dans l'été de O que l'été. é o verão? Qu'est-ce que l'été? É o sol quente. C'est le soleil chaud. Para vós que temeis o meu nome, Pour vous qui tremez mon nom, nascerá o sol da justiça. naîtra le soleil de la justice. Então, o verão Alors l'été, é a estação própria c'est la saison propre para a árvore produzir fruto. pour que l'arbre puisse produire les fruits. Quer dizer que se durante as eras, Cela veut dire que durant les a âges, igreja que estava na estação apropriada l'église qui était dans la saison propre para produzir os frutos da redenção, pour produire le fruit de la rédemption, os frutos do le cristianismo, fruit du christianisme, não é a primeira era, ce n'est pas la première não é a âge, segunda ce n'est era, pas la première âge, essa era aqui. c'est cet âge ici. É porque os cristãos dessa era, C'est pour cela que les chrétiens de cette vocês ère, são obrigados, vous êtes obligés, segundo o plano de Deus, selon le plan de a Dieu, produzir frutos da à palavra. produire le fruit de la parole. Você está na estação própria. Vous êtes dans la saison propre, O tempo do fim, le temps de la fin, a mensagem da hora, le message de as l'heure, promessas do dia, les promesses du jour, Malaquias 4, le Malachie 4, Apocalipse 10, Apocalypse 10, tudo isso tout é cela, a estação própria. c'est la saison propre. É por isso a vida do irmão, Cela veut dire que la vie d'un frère, de uma irmã, d'une sœur, que crê nessa mensagem com todo o coração, qui croit dans ce message avec tout cœur, tem que produzir. tu dois produire, Primeiro uma vida cristã, premièrement, une vie chrétienne, depois noutros domínios. et après dans tous les domaines, O que você pensar fazer, ce que tu as besoin de faire, os teus planos, dans tes plans, os teus dans projetos, tes projets, se o teu coração é sincero, si votre cœur est o teu sincère, motivo é sincero, tes motifs sont você sincères, tem que produzir. toi, tu dois produire. É uma obrigação, C'est une obligation. porque nós estamos na estação, Parce que nous sommes dans les saisons própria. dans les saisons propres. Se os outros não conseguiram produzir uma vida cristã plena, Si les autres n'ont pas pu produire une vie chrétienne pleine, tinham razão.
Ils avaient raison. Não era a estação própria. Ce n'était pas la saison propre. Branham me diz, eles só conseguiram produzir Branham dit qu'ils ont seulement arrivé à produire a porção da escritura concernendo preparada para aquele dia. la portion de l'écriture concernée ou bien préparée pour ce jour-là. Lutero não podia produzir mais nada na fé do que a justificação. É o limite. Luther ne pouvait rien produire, rien dans la foi que la justification. O limite que a mensagem de Lutero devia trazer na vida das pessoas é só justificação. Acabou. Le limite du message de Luther qu'il pouvait apporter dans sa vie, c'est seulement la O justification. limite que a mensagem de Wesley devia levar na vida das pessoas é santificação. Acabou. Les limites des messages de Wesley, c'est seulement la sanctification, c'est fini. O limite que a mensagem pentecostal devia levar na vida das pessoas é só o dom, língua, ué, ué. Acabou. Les limites du message des pentecôtistes qu'il pouvait apporter, c'est seulement les dons, c'est fini. É porque o pentecostal você não começa outra coisa. Para ele, o Espírito Santo é língua, milagre. Aquilo é linguagem, é o limite C'est pour deles. cela, le pentecôtiste, quand tu parles avec eux, pour eux, c'est seulement les dons, le parler en langue, c'est fini. Mas quando a mensagem veio, Mais quand le message vient, qual é o limite da mensagem? quelle est la limite du message? Hã? Qual é o limite da mensagem? Quelle est la limite du message? A mensagem não tem limite. Le message n'a pas de limite. Vai não me dizer que vocês, irmãos e irmãs que receberam o Espírito Santo, vocês querem pensar que a adopção, o crescimento de um cristão tem limite. O crescimento hoje da igreja não tem limite. Branham dit que la croissance de l'église aujourd'hui n'a pas de limite. Você tem que crescer até onde você puder ir, irmão. Vous devez croître jusque là où vous pouvez. Espiritualmente. Spirituellement, Vocês têm que ter a maior sabedoria do mundo. vous devez avoir la plus grande sagesse du monde. Socialmente. Socialement, Você tem que ter o melhor comportamento do tu mundo. dois avoir le meilleur comportement du monde. Financeiramente. Financièrement. Você tem que ser o mais rico do Vous mundo. devez être plus riche du monde. Irmão, não há limite Mes frères, il n'y a pas de limite. para a semente de Deus nessa era. La semence de Dieu pour cet Essa é âge, a estação própria ça c'est la saison propre para a lei da reprodução. pour la loi de la reproduction. Então, para Deus, Alors, pour Dieu, vocês reproduzem o que vocês quiserem. vous reproduisez ce que vous voulez. Desde que, Depuis que, para Deus, pour Dieu, vocês reproduzam vous reproduisez a natureza divina. la nature O divine, caráter de Deus. le caractère de Irmão, Dieu. o que Deus quer Mes frères, Dieu veut é só que o mundo c'est que le monde veja que Ele é Deus. puisse voir qu'il est Dieu Em todas as características dans toutes les caractéristiques através da igreja. au travers de l'Église. O que o Deus quer C'est que Dieu veut é que você reproduza a divindade et suprema. que vous puissiez reproduire la divinité. Agora, fora da divindade, Alors, en dehors de la se divinité, quiserem reproduzir outras si coisas, tu veux reproduire d'autres quero choses, ser rico, oh non, être quero riche, ter isso, veux voir ceci, isso é você, não é Deus. c'est avec vous, ce n'est pas Dieu. Mas para Deus, Mais pour Dieu, desde que você seja Deus na terra, Dieu veut que tu puisses être Dieu sur la terre. mesmo que você é pobre, Même si tu es pauvre, não tens dinheiro, tu n'as pas l'argent, não tens carro, tu n'as pas le véhicule, estás tu doente, es mas malade, você é Deus na tu terra. es Dieu sur la terre. Para Deus acabou, tá Pour acontecendo. Dieu, c'est fini. O plano de Deus é assim, irmão. Le plan de Dieu, c'est comme ça, mes O que o frères. Deus quer ver na tua vida Ce que Dieu veut voir dans ta vie, é a divindade dele. c'est sa divinité. Vive como um Deus. Vivre comme un Dieu. Fala como um Deus. Parle comme un Dieu. Falar como um Deus não é gritar. Parler comme un Dieu, ce n'est pas crier. Falar como um Deus Parler comme un Dieu, é falar com autoridade. c'est parler avec l'autorité. Mesmo baixinho, Même être cool, mesmo no coração, même dans le mesmo no cœur, pensamento, même dans le a pensée. coisa acontece. Et la chose arrive. Porque o pensamento de Deus, Parce que le pensée de Dieu, o sentimento de Deus, le sentiment de Dieu, a fala de Deus le parler de Dieu, é uma ordem no universo. c'est l'ordre dans l'univers. Porque o universo é sua criação. Parce que l'univers, c'est sa création. O universo ouve o Criador. L'univers écoute les É créateurs. por isso que quando o Criador está no homem, C'est pour cela que quand le créateur est dans o l'homme, universo ouve o homem. et l'univers écoute l'homme.
E puis Branham falou com o touro. C'est pour cela que Branham a parlé avec les taureaux. Falou com a mãe gambá. Il a parlé avec la mère Falou com opossum. as abelhas. Il a parlé avec les abeilles. Por que esses animais ouviram? Pourquoi que ces animaux l'ont écouté? Não é Branham que estava a Ce falar. n'est pas Branham qui É o parlait. Criador em Branham. C'est le créateur en A Branham. natureza reconhece o Criador. La nature reconnaît le Se o créateur. Criador está em você, Si le créateur est en vous, fala. A parle. natureza vai te La obedecer. nature va t'obéir. O universo vai te obedecer. L'univers va t'obéir. Isso é o que o Deus quer. C'est ça ce que Dieu veut. O resto Le reste depende de você. dépend que de vous. Se vais viver doente, Si tu vas vivre malade, mas ainda assim você é filho de Deus, não tem problema. mais même comme ça tu es fils de Dieu, il n'y a Se pas vai de viver problème. Ou bien pobre, tu serais pauvre, ainda assim você é filho de Deus, não tem problema. même comme ça tu es enfant de Dieu, pas de problème. A doença não te retira a divindade. La maladie ne te retire pas la A pobreza não divinité. retira a divindade. La pauvreté ne retire pas la divinité. Você está doente, mas com Deus. Tu es malade mais avec Dieu. Ou então, por que ele não cura? Oh non, pourquoi qu'il ne guérit pas? Às vezes a fé que você tem Peut-être la foi que vous avez não tem posição, n'a pas de position, não tem raiz. n'a pas de racine. Há muita gente que tem Deus e não sabe que é Deus. Il y a beaucoup de Que gens tem- qui ont não sabe Dieu, que tem Deus. et beaucoup de gens qui ont Dieu mais ne sachent pas qui ont Dieu. Porque a maior dificuldade que nós temos na experiência da vida cristã Parce que la plus grande difficulté que nous avons dans l'expérience de la vie chrétienne, é conhecer a natureza divina. c'est connaître la nature divine. Esse é o maior mistério da C'est divindade. le plus grand mystère de la vie. Por que é tão difícil conhecer a natureza divina? Pourquoi que c'est plus difficile de reconnaître la nature divine? Porque mesmo a maneira como Deus se revela, Parce que même la manière que Dieu se révèle, Branham que Deus se revela pelas suas próprias características. Branham dit que Dieu se révèle par ses propres caractéristiques. Quer dizer que Deus não se revela completamente. Cela veut dire que Dieu ne se révèle pas Deus se complètement. revela segundo certas características. Dieu se révèle selon de certaines caractéristiques. Então, o que Deus quer é que Ele se identifique em você. Alors ce que Dieu veut est qu'il puisse s'identifier en vous. Você se identifica nele. Toi aussi que tu puisses t'identifier à Isso lui. é o que Ele quer. C'est ça ce qu'il veut. Então, depois dele ver que a vontade dele está se cumprindo na tua vida, Alors après avoir vu que sa volonté ça s'accomplit é lá dans onde ta Ele te vie, diz: c'est là où il a dit, pede o que você quiser. demande ce que tu veux. Deus já conseguiu o que eu queria. Moi je crois que j'ai déjà eu ce que O je que é que Deus voulais. queria? Qu'est-ce que Dieu voulait? Ele queria ser você, Lui, il voulait être toi. viver em você. Il voulait vivre en toi. Ele conseguiu. Et il a eu. Te deu uma fome, Il a donné la soif. te deu uma sede, Il a donné la soif. te deu revamento. Il a donné le réveil. Você não consegue mais viver fora de Cristo. Toi, tu n'arrives pas encore à vivre en dehors de Christ. A alegria da tua vida é estar em Cristo. La joie de ta vie, c'est E être quando en você Christ. está em Cristo, Et quand tu es en com a Christ, palavra, avec la parole, com a melodia, avec la mélodie, você se sente bem. toi, tu te sens bien. Não, Deus conseguiu. Alors Dieu a arrivé. Agora, queres o que para além disso? Alors, qu'est-ce que tu veux à part cela? Nós temos que produzir. Nous devons produire, mes frères. Não podemos ficar estáticos. On ne peut pas rester statique. A nossa vida cristã tem que ser uma vida dinâmica. Notre vie ici doit être dynamique. E mesmo que você é uma daquelas pessoas que luta na vida para conseguir coisas, mas não consegue, faz isso falhou, faz aquilo falhou, isso não vai te impedir de lutar. Même si tu es l'un de ces gens-là qui fait des choses dans la vie, ça n'arrive pas, cela ne veut pas t'empêcher à lutter. Também não vai te impedir de conquistar. Et aussi, ça ne va pas t'empêcher à atteindre. Você sabe que nas tentativas que eu estou a fazer, Et vous savez bien que dans les tentatives que j'ai faites, das muitas que falhou, il y a beaucoup que j'ai failli. há uma que vai dar certo. Et l'un, ça va arriver. Foi dessa maneira que o homem descobriu a luz. C'est de cette manière que l'homme a découvert la lumière. Que Thomas Edison, Et Thomas Edison, o homem que inventou a eletricidade, que descobriu a luz da eletricidade, a lâmpada. l'homme qui a découvert la lumière, Branham l'électricité. diz que ele não dormia, Branham dit que cet homme ne dormait pas porque tinha uma fome de descobrir algo parce qu'il avait la soif de découvrir quelque chose. que ia produzir grande benefício para a humanidade. Il voulait produire les grands bénéfices pour l'humanité. Branham diz que ele tentou vários fios, tentou só para a lâmpada acender. Et Branham dit qu'il a essayé Branham pour diz que que la ele lumière tentou 999 vezes. vienne. Et Branham dit qu'il a essayé 999 fois. Quando chegou 1000, Quand c'est arrivé le 1000e fois, a lâmpada acendeu. et la lumière s'est allumée. Pela primeira vez na história do mundo. Pour la première fois dans l'histoire du monde. Mesmo Abraham Lincoln, Même Abraham Lincoln, o presidente americano que foi cristão segundo
que foi salvo segundo William Branham. Et le président américain qui était sage selon William Branham. Vocês sabiam quantas vezes Abraham Lincoln tentou para ser presidente dos Estados Unidos? Vous savez combien de fois Abraham Lincoln a essayé pour être président des États-Unis? Vamos ler a história de Abraham Lincoln. Allez lire l'histoire d'Abraham Lincoln. Tentou meter candidatura, Il a rejeitado. essayé de mettre la candidature. Se candidatou de novo, Il a rejeitado. essayé encore, on a rejeté. Não sei, ele tentou várias vezes. Il a essayé plusieurs fois. Foi rejeitado. C'était rejeté. Ele era pobre. Parce qu'il était pauvre. Não tinha Il universidade. n'avait pas l'université. Coisa de defeito. Beaucoup de défauts. Mas Abraham Lincoln não parou. Mais Abraham Lincoln n'a pas Tentou, s'arrêté. Il a tentou, essayé, tentou, essayé, até que em 1960, jusqu'en 1960. Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Abraham Lincoln a été élu président des États-Unis. Presidente que não passou na universidade, Un président qui n'a pas passé à l'université. presidente pobre, Un président pauvre, mas cristão. mais un chrétien. Branham me diz que o único livro que a mãe de Abraham Lincoln ofereceu desde criança era uma Bíblia. Branham dit que l'unique livre que la mère d'Abraham Lincoln a offert à son fils E ele était leu la a Bible. Bíblia durante a sua vida toda. Et il a lu la Bible durant toute sa vie. E por causa desse amor que ele tinha plantado na Et palavra, à cause de cet amour qu'il avait planté dans la mesmo parole, que tentou, falhou. même ce qu'il a essayé, Tentou, falhou. il a essayé, c'est Tentou, failli. falhou. Il a essayé. Como você está sempre firme ali. Comme tu es toujours ferme là-bas, Enquanto você estiver firme ali, d'ici longtemps que tu seras ferme no là-bas, lugar certo, dans le lieu certain, dia un jour, a coisa vai sair. la chose va sortir. Não desista. Ne désistez pas. Se você tem ansiedade, onde está o teu pé direito? Si tu as la certitude, là se trouve votre Onde pied está o teu pé gauche. esquerdo? Là se trouve votre pied droit. Aqui eu estou plantado na palavra. Ici, je suis planté dans la parole. Não desista. Ne désistez pas. Dia Un jour, a tua vida vai nos surpreender. quelque chose va nous surprendre. Amém. Amen. Nós estamos na época da reprodução. Nous sommes dans l'époque de la reproduction. Vamos terminar aqui com esse texto. Aqui. On va terminer avec cette citation. Cristo é o mistério de Deus revelado. Christ, le mystère de Dieu révélé. 135 parágrafos. 135 paragraphes. Muitas pessoas Beaucoup de gens, tomam uma confissão e dizem. ils prennent des confessions et ils disent, É reticência, eu digo reticência. oh, 3 points d'expansion. Tem de chegar a este ponto agora. Et je dois arriver dans ce point maintenant. Você é cristão? Oh, tu es chrétien. É assim quando você pergunta hoje. C'est là où tu demandes l'autre. Você é cristão? Tu es chrétien. Ou sou metodista? Oh non, je suis méthodiste. Bem, isso está muito longe de ser como cristão. Ça, c'est plus loin d'être comme un chrétien. Olha o que os metodistas fazem. Et regardez ce que les méthodistes font. Eu sou batista. Moi, je suis baptiste. Olha o que os batistas fazem. Regarde ce que les baptistes font. Eu sou católico. Moi, je suis catholique. Olha o que eles fazem. Regarde ce qu'ils font. Estão vendo? Vous voyez? Porém, a única maneira Alors, l'unique manière pela qual você pode realmente ser cristão par laquelle tu peux être réellement un chrétien, é Cristo se identificar em você. c'est Christ s'identifier en vous. A única maneira L'unique manière para você ser cristão pour être un é chrétien, Cristo se identificar em você. c'est Christ s'identifier en vous. Antes de você se identificar em Cristo, Avant que vous puissiez vous identifier en Christ, primeiro Cristo é que tem que se identificar em você. premièrement, c'est Christ qui va s'identifier en vous. Não, porque não é vocês que encontraram Deus. Parce que ce n'est pas vous qui avez rencontré Dieu. É Deus que vos encontrou. C'est vous qui vous a rencontré. É Deus que vos chamou. C'est Dieu qui vous a appelé. É Ele que te usa. C'est lui qui vous utilise. É Cristo se identificar em você. C'est Christ s'identifiant en vous. Como nós temos ferrão aí. Comme nous avons cette chose là-bas. Eu espero que todos na fita entendam isso também. Moi, j'espère que eux tous dans le band puissent comprendre cela aussi. Você diz, eu sou pentecostal. Toi, tu peux dire que je suis pentecôtiste. Isso não significa nada. Ça ne signifie rien.
É Cristo C'est Christ identificado em você. identifié en vous. Porque, irmão, hoje Cristo não está identificado com os pentecostais. Mes frères, aujourd'hui, Christ n'est pas identifié avec les Cristo hoje não pentecôtistes. está identificado com nenhuma igreja. Christ aujourd'hui n'est pas identifié avec aucune église. Cristo está identificado com o indivíduo Christ est identifié avec un individu singular. en singulier. E o indivíduo que Cristo identifica Et l'individu que Christ s'est identifié não faz parte de uma denominação. ne fait pas partie d'une E dénomination. ele próprio não é uma denominação. Et lui-même, il n'est pas une dénomination. Você só não é uma denominação Toi, tu n'es pas seulement une quando dénomination. você vive pela revelação Quand tu vis par la de révélation quem é Jesus Cristo de qui est Jésus-Christ na palavra dans la parole e em você. en vous. Primeiro na palavra. Premièrement, dans la parole. Se você não conhece Cristo na palavra, Si tu ne connais pas Christ dans la parole, nunca vai saber como ele é em tu ne você. sauras pas comment il est en vous. Porque a palavra é um espelho para nós. Parce que la parole, c'est le miroir pour nous. E não é fácil conhecer Cristo na palavra. Et ce n'est pas facile de reconnaître Christ dans la parole. É isso que está nos dividir hoje em várias igrejas da C'est mensagem. ce qui nous divise aujourd'hui, beaucoup des églises dans le message. Outro quer que Jesus já veio, não Les veio autres ainda. croient que Jésus est venu, les milênio, autres. Et les autres, et les Essa autres. divisão é por quê? Cette division, c'est pourquoi Dificuldade de ver Cristo na palavra. la difficulté de voir Christ dans la parole. Porque só se vê Cristo na palavra com a revelação. Parce qu'on voit Christ dans la parole que par la révélation. Não é preto no branco. Ce n'est pas noir sur blanc. Revelação La révélation espiritual spirituelle de Jesus Cristo a você. de Jésus-Christ est en vous. É Cristo identificado a você. C'est Christ identifiant en vous. Isso é quando ele o tem reconhecido. C'est quand il reconnaît. Você diz, Et toi, tu peux dire, eu falei em língua. je parlais en langue. Os demônios também falam em Les língua. démons aussi parlent en langue. Eu gritei. Moi, j'ai crié. Os maometanos budistas todos gritam. Les Mahomet disent et aussi. Os índios crient. berram na dança da cobra. Les Indiens dansent la danse du serpent. Mesmo na oração. Même dans la prière. Não, só porque a maneira de orar é unção quando está descendo, não Oh non, brinca. la manière de prier quand l'onction descend. Irmão, os pentecostais oram mais que vocês. Mes frères, les pentecôtistes prient plus que vous. Mesmo sem Espírito Santo. Même sans le Saint-Esprit. Oram tipo metralhadora. Ils prient comme s'ils étaient enchaînés. Pensa que estão a matar demônio. Ils pensent comme s'ils tuent les démons. Afinal, dizem que estão a morrer. Ah, moi, c'est eux qui meurent. Porque os demônios hoje estão tipo no tempo dos filhos de Sevá. Parce que les démons aujourd'hui sont comme autant des enfants de Séva. Se você, a tua vida se não reproduz o caráter de Deus, irmão. Si ta vie ne reproduit pas le caractère de Dieu, A natureza divina. la nature divine, A palavra da autoridade. la parole de l'autorité, Você não sabe o que diz. toi tu ne sais pas ce que tu dis E você não vive o que diz. et tu ne vis pas ce que tu dis. Os demônios vão brincar contigo. Les démons vont jouer, blaguer avec vous. Há muitos na mensagem que são tipo os filhos de Sevá. Il y a beaucoup ici dans le message sont comme les enfants de Séva. Ou não, vamos também realizar milagre aqui. Oh non, on va aussi réaliser des miracles. Campanha de não sei o que. Les campagnes, je ne sais pas quoi. Olha o tipo de evangelização que eles foram levar. Beaucoup de sortes d'évangélisation qu'ils ont Cheio de amenées. demônio. Les démons. Em nome do Deus que o Paulo prega. Au nom de Dieu que Paul prêche, Sai. sortez. Ô dor de cabeça. Oh, les maux de tête, Ô estômago. l'estomac, Ô bruxaria. les sorciers, Seja lá não sei o que. et je ne sais pas quoi. Em nome do Deus que Branham prega. Au nom de Dieu que Branham me prêche, Sai. sortez. A Bíblia diz. La Bible dit, Os demônios, em vez de sair, les démons, au lieu de sortir, vieram ter com eles. ils sont venus parler avec eux. Nós conhecemos Paulo. Nous connaissons Paul. Nós conhecemos Jesus. Nous connaissons Jésus. Quer dizer que a vida de Jesus tinha reprodução, os demônios. Porque os demônios só conhecem uma vida que reproduz. Cela veut dire que la vie de Jésus avait la reproduction. Parce que les démons connaissent que la vie qui Jesus produit. reproduziu. Jésus a reproduit. Saiu o poder da vida dele. Il y a, c'est sortir les puissances Saiu dans sa vie. virtude. Sortir les vertus. Quando os demônios lhe viam. Quand les démons les voyaient, "Ah, Ils Filho avaient de peur. Deus, não nos tormenta.
pas. Et ne nous tourmente O pas. que eles viam Qu'est-ce qu'ils ont vu para chamar filho de Deus? pour appeler fils de Dieu? Porque as igrejas, Parce que les os églises, pastores, les pasteurs, quando viam esse quand homem, ils ont vu cet lhe homme, chamavam de demônio. ils ont appelé les démons. Mas os demônios, Mais les démons, quando lhe quand viam, ils l'ont vu, filho de Deus, fils de Dieu, viam que qu'est-ce qu'ils ont o vu? que os demônios viam, Qu'est-ce que les démons ont que as vu? igrejas não viam, Que les églises n'ont pas os vu. pastores que oravam não Que viam. les pasteurs qui priaient n'ont pas vu. Irmãos, os demônios conhecem Deus. Mes frères, les démons connaissent Dieu. Os demônios têm mais revelação que muita gente na mensagem. Les démons ont la révélation que beaucoup de gens dans le message. Os demônios sabem quem é Branham. Les démons savent bien qui est Branham. Também sabem quem é Jesus. Et aussi, ils sachent bien qui est Jésus. Há muitos que vivem isso aqui. Hein? Il y a beaucoup qui vivent cela ici à l'église. Nós conhecemos Jesus. Nous connaissons Jésus. Nós conhecemos Branham. Nous connaissons Branham. Mas como nunca vimos nada na tua vida, Mais comme on n'a jamais vu rien dans ta vie, quem és tu qui es-tu na mensagem? dans le message, No plano de Deus? dans le plan de Dieu? Nunca vimos. Non, on n'a jamais vu. Irmão, uma coisa que o demônio nunca viu na tua vida. Mes frères, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ta vie. Uma pessoa indecisa. Une personne qui est avec des doutes. Indecisão é a pior condição de Laodiceia. Avoir des doutes, c'est la plus grande, pure décision dans l'Odyssée. Não sabe o que crê. Tu ne sais pas ce que tu crois. Não sabe definir. Não tem nenhuma definição. Et tu n'as aucune définition. Como ele não tem uma resposta para dar. Comme tu n'as pas les réponses à donner. Não, Jesus Cristo é a divindade. Oh non, Jésus-Christ est la divinité. Eu sei disso. Moi, je sais de cela. Branham, la parole fait chair. La parole fait ta Le carne. Messie. Le Messie. Eu sei disso. Moi, je sais de cela. Mais toi, Mais você, qui es-tu? que és-tu? Irmão, se você não tiver nenhuma posição Mes frères, si tu n'as pas la position na palavra, de la parole, os demônios vão brincar contigo. les démons vont blaguer avec vous. Vão te segurar. Ils vont t'éteindre. Vão te virar. Ils vont te faire tourner. É lá onde vamos ver o irmão C'est là où on va voir le com a frère aparência de irmão, avec l'apparence d'un frère. mas vida de demônio. Mais il vit la vie des démons. Acho que Davi tem vida de demônio, Il y a beaucoup de gens ici qui ont la vie des démons. porque o demônio já lhe venceu. Parce que les démons l'ont déjà vaincu. Está guardando lá hábito sujo, Ils présentent des habitudes vício sujo, des uma vida de filles, demônio. les vies des démons. E ele próprio não consegue levar uma vida aberta. Et lui-même n'arrive pas à vivre la Quem vie não ouverte. consegue levar uma vida aberta, Celui qui n'arrive pas à vivre uma la vie vida qui est ouverte, transparente, la vie transparente, tem vida de demônio. il a la vie des Porque o démons. demônio é que ama se esconder. Parce que c'est les démons qui aiment se Mas a cacher. natureza de Deus Mais la nature de é Dieu, para ser c'est exposta. pour être exposé. Não tenho nada a Il esconder. n'a rien à cacher. Eu não tenho problema com Moi, je ninguém. n'ai problème à Basta ver uma personne. coisa. Il suffit d'avoir quelque chose. Abre teu coração, irmão. J'ouvre mon frère et mon cœur, mes frères. Não seja uma pessoa muito fechada. Ne soyez pas quelqu'un fermé. Uma vida muito fechada atrai demônio. Une vie fermée attire des démons. A luz não é para esconder. La lumière, ce n'est pas pour A cacher. luz é para ser La expandida. lumière, c'est pour mettre. Anda no meio dos outros à vontade. Marcher au milieu des autres. à Fala o l'aise. que você crê. Parle ce que tu Mostra crois. tuas atitudes. Montre tes Se attitudes. tiveres errado, não fica com medo. Vamos te corrigir. Et n'ayez pas peur de prêter les erreurs, on va te Não porter fica com medo da correction. correção. N'ayez pas peur de la correction. Também uma pessoa aberta não tem medo da correção. Et quelqu'un qui est ouvert n'a pas peur de correction. Ele diz, mas quando Cristo, Il dit, quand Christ versículo 139, mas quando Cristo está identificado em você, est identifié en vous, identificando a si mesmo, identifiant en lui-même, então você é semelhante a Cristo. alors vous êtes semblable à Christ. Pois a palavra cristão Alors la parole chrétien significa signifie ser semelhante a Cristo.
Être semblable à Christ. Aí está a sua identificação. Et là se trouve son identification. Correto. Correcte. Agora, desde que Ele é a nossa identificação, Alors, depuis qu'il est notre identification, então nós deveríamos estar identificados com Ele. alors nous devons être identifiés à lui. Não sejam filhos de Seva. Ne soyez pas les enfants de Séva. Se identifiquem, Identifiez-vous. produzem, Produisez. participem, Participez. façam alguma coisa. Faites quelque chose. Mostra quem é você. Montrez qui êtes-vous. Até os demônios Même les démons vão te testemunhar. vont te témoigner. Não brinca com aquele irmão. Ne blaguez pas avec ses frères. Não brinca com aquela irmã. Ne jouez pas avec cette sœur. Non, 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 non. Você, eu lhe conheço. Non, moi je les connais. Os demônios vão vos visitar. Les démons vous visitent. Seja no sonho, Mais quel que soit dans le sommeil seja no sentimento, ou bien dans le o sentiment, demônio vos les visita. démons vous visitent. Não é só no cochimar, não. Pas les cauchemars. É todo cochimar que você tem à noite é um demônio. Tous les cauchemars que vous faisiez sont des démons. Sabe o que é cochimar? Vous savez qu'est-ce qu'est le cauchemar? Aquele sono tipo tá a dormir, mas não tá a dormir. Les songes là que tu fais, que tu dors, mais tu ne dors Tá a pas. dormir, mas estás consciente. Vous dormez, mais vous êtes conscient. Quer dizer, meio morto. Et cela veut dire que tu es demi-mort. E é uma atmosfera de Laodiceia muito perigosa. Et c'est l'atmosphère de l'Odyssée. Il est prêt. Normalmente quem está em cochimar sempre sonha mal. Et normalement, quelqu'un qui a un cauchemar, il songe des mauvais Porque aquela é a rêves. natureza do demônio. Parce que c'est la nature des démons. E às vezes você tem dificuldade em acordar. Et des fois, vous avez la difficulté de se Há réveiller. pessoas que ficam a se mexer assim mesmo, mas está a dormir, não consegue sair. Il y a quelqu'un, des fois, tu arrives à bouger comme ça, tu n'arrives pas à se Se você réveiller. dorme com alguém, talvez está se mexendo, não está conseguindo acordar, ele acorda. Et si tu dors avec quelqu'un, il bouge, il n'arrive pas à se réveiller, réveille-lui. Quer dizer que entrou num cochimar. Cela veut dire qu'il est entré dans le cauchemar, Uma zona sem saída. dans la zone sans sortie. Para você sair dali, irmão, Pour que vous puissiez sortir de là, mes se frères, você tem Espírito Santo, si vous avez le Saint-Esprit, o Espírito Santo vai te acalmar. le Saint-Esprit va te calmer. Eu falo isso com experiência própria, já passei lá. Et c'est là, avec l'expérience propre, je dois passer là-bas. De repente, algo, Subitement, você quelque que já estava chose. agitado, Toi qui étais agité, vai te pôr calmo. tu dois être calme. Quanto mais você ficar calmo, Pour plus que tu seras calme, aquilo vai começar a sair. cela va commencer à sortir. Isso é o segredo de sair de um cochimar. Ça, c'est le secret de sortir dans les cauchemars. Como aquilo te cria agitação, Comme ce qui crée l'agitation, mesmo no sono, même dans le sommeil. mas você está consciente, Mais vous, vous êtes só que conscient. não consegue acordar. Mais tu n'arrives pas à se Como réveiller. você está consciente, Comme tu es conscient, você começa a ficar calmo. toi, tu commences à rester calme. É lá onde você, às vezes, não sabe onde estás, Et il y a des fois que tu ne sauras pas où tu es. não sabe quem és. Tu es qui? Aquilo é uma confusão lá. Et la confusion. Quanto mais você fica calmo, Pour plus que tu serais calme, mesmo na consciência, você fica calmo. même dans la conscience, tu es calme. À medida que você fica calmo, À la mesure que tu seras calme, aquilo vai sair por si. et cela va sortir pour soi. Porque a paz de Deus Parce que la paix de Dieu traz libertação. apporte la délivrance. A Bíblia diz, La Bible dit, onde está o Espírito Santo, où se trouve le ali Saint-Esprit, a paz il y a la e paix libertação. et la délivrance. Então, mesmo que você está a dormir, Même si tu dors, estás a sonhar, tu songes, estás a fazer tu cochimar, fais des cauchemars. se você está consciente, Si tu es conscient, mesmo no sono, même dans les songes, fica calmo. restez calme. E se é no sono, Et c'est dans le sommeil. porque o sono é no subconsciente, Parce que le sommeil dans la o conscience, Espírito Santo vai te acalmar. le Saint-Esprit va t'accalmer. É à medida que você vai ficar calmo, Et à mesure que tu vas t'accalmer, as correntes satânicas vão sair. les chaînes de Satan E vont se sortir. quando aquilo sair, Et quand cela va você sortir, conseguir acordar, et tu vas arriver à te vou réveiller, esperar até de manhã, n'attends pas demain. mas no meio de você acordar, Mais quand tu vas te réveiller, te aconselho fazer uma oração. je te conseille de faire une prière, Para agradecer, Deus te libertou. de remercier Dieu qui t'a délivré. Mas já outro cansaço, Il y a d'autres, le fatigue. como está quase, vou só... Comme c'est déjà, je vais seulement le matin. Não é pecado, mas é bom sempre mostrar aquele agradecimento. Ce a n'est Deus. pas le péché, mais c'est toujours bon de montrer le remerciement. Amém. Amen. Então, não seja como os filhos de Seva. Alors ne soyez pas comme les enfants de Séva. Os demônios conhecem Jesus. Les démons
connaissent bien Os Jésus. demônios conhecem Branham. Les démons connaissent Branham. Mas o tempo que estamos a viver Mais le temps que nous vivons, é para conhecer realmente c'est pour connaître réellement quem é você, qui êtes-vous, quem sou eu. qui suis-je. E a única coisa que vai definir isso Et l'unique chose qui va définir cela, é a experiência da nossa marcha, c'est l'expérience de notre marche, da nossa vida cristã. de notre vie chrétienne. Bem-aventurado o homem que está plantado numa corrente de água, Bienheureux l'homme qui est planté tout près des que ruisseaux, vai ser como uma árvore frutífera. et il sera comme l'arbre fruitier. Tudo que você tiver no coração, Tout ce que tu auras dans le cœur, num coração limpo, dans le cœur propre, sincero, sincère, ungido com o Espírito Santo, oint avec le Saint-Esprit, vai reproduzir. tu vas reproduire. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, vamos colocar de pé. On va se tenir debout. Vamos orar ao Senhor ao som da melodia. On va prier le Seigneur. Oremos ao Senhor em alguns minutos, que cada um possa falar alguma coisa ao seu Deus. Prions le Seigneur.
Sim, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Oui, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Ouve, Pai, o clamor de um coração sincero. Écoute, Seigneur, le clameur d'un cœur sincère. Ouve, Senhor, o clamor Écoute, Seigneur, le cri que vem de um coração dorido, qui vient d'un cœur douloureux, um coração rasgado, un cœur déchiré, um coração que luta, un cœur qui lutte, que quer mais de Ti, Senhor, qui veut plus de toi, que Seigneur, quer mais da Tua presença, oh qui veut Deus. plus de ta présence, Um oh coração que vive Dieu. Un cœur qui vit constantemente constamment, plantado planté na Tua presença divina, dans ta présence na divine, Tua presença sobrenatural, dans ta présence nos surnaturelle, lugares celestiais em Cristo Jesus, dans le lieu céleste en Christ nas Jésus, dimensões, dans le dimension, lá onde Tu tens parado quando vieste, Senhor, là où tu t'es arrêté quand tu étais venu, porque na Seigneur. segunda vinda Parce que dans la seconde venue, Tu não virás pisar o pé nessa toi terra, tu ne viendras pas piétiner sur cette terre, mas Tu vais parar nas dimensões, mais tu vas t'arrêter dans les dimensions, a fim que lá onde Tu estiveres, afin que là où tu serais, nós possamos estar também que nous puissions y être aussi, nas dimensões dans le dimension celestiais, céleste, navegando dans naviguant nas revelações dans la révélation espirituais spirituelle de quem é de qui est Jesus Cristo, Jésus-Christ na sua deidade dans sa suprema, divinité suprême, na sua identificação dans original, son identification porque a originale. tua identificação original Parce que ton identification originale não tem nada a ver com o tempo, n'a rien à voir avec le temps. a tua identificação original Votre identification originale não tem nada a ver com o mundo, n'a rien à voir avec le não monde, tem nada a ver com o espaço, n'a rien à voir avec le nem temps, com o universo. ni avec A tua l'univers. identificação original Votre identification originale, é a eternidade, c'est l'éternité. lá onde tu és Elohim, Là où tu es Elohim, o Deus que habita, le Dieu qui habite, o Deus que le existe Dieu qui existe por si mesmo. par soi-même. E é lá C'est là onde tu nos eleva, où tu nous lèves, cada filho, cada filha, chaque fils, chaque fille, para ter uma comunhão, pour avoir communion, a comunhão da redenção. la communion de la Oh, rédemption. Deus leva cada irmão, cada Oh irmã Dieu, lève chaque frère, chaque sœur a ser como essa árvore plantada junto ao ribeiro da água, à être comme cet arbre planté tout près des ruisseaux d'eau. como no Salmo de Davi. Comme le chant de David. Nos planta, Senhor. Plante-nous, Seigneur. Não queremos ser colocados. Nous ne voulons pas être placés. Não queremos estar em Cristo por causa de Nous ne alguém. voulons pas être en Christ à cause de quelqu'un. Queremos estar em Nous Cristo voulons être en Christ pelo teu chamado divino, par votre appel divin, pela tua escolha sobrenatural, par votre choix surnaturel, pelo teu posicionamento par votre positionnement como filho adoptivo. comme un fils adopté. Planta, Senhor, Plante, Seigneur, cada irmão, cada irmã. chaque frère et chaque sœur. Planta, ó Deus, Plante, oh Dieu, até que cada um possa criar raízes. jusqu'à ce que chacun puisse créer des E racines. utiliza o nosso ministério Utilise notre ministère para trazer boas atmosferas, pour apporter de bonnes atmosphères, a luz que ele precisa, la lumière qu'ils ont besoin, o vento que ele le precisa, vent qu'ils ont besoin, o calor que ele le precisa, chaleur qu'ils ont a besoin, energia que ele precisa, l'énergie qu'ils ont o besoin, terreno que ele le precisa terrain qu'ils ont besoin, para poder reproduzir pour pouvoir reproduire com sucesso avec succès todas as virtudes de Deus, toutes les vertus de todos Dieu, os frutos de Deus tous les fruits de e Dieu o próprio caráter et divino, le propre caractère a divin, própria vida sobrenatural. la propre vie surnaturelle. Nos ajuda, Senhor, Aide-nous, Seigneur, a proporcionar boa à atmosfera proportionner na fé dos teus filhos, dans la foi de tes enfants, a fim que quando forem plantados, afin que quand ils seront plantés, realmente plantados, réellement plantés, permanecer qu'ils puissent na tua demeurer presença dans ta présence espiritualmente, spirituellement, com uma fé inabalável, avec une foi mas inébranlable, mais permanecer, qu'ils puissent demeurer, mesmo os ventos e as tempestades, même le vent et les não tempêtes, pode lhes qui mover, ne puissent pas les mouvoir. vai apenas lhes aprofundar mais Il ainda, va seulement les approfondir plus a fim de encore, resistir o diabo, afin de résister au resistir diable, as coisas más, résister aux mauvaises resistir às choses, dificuldades, résister aux difficultés, resistir, Senhor, às lutas, résister, Seigneur, aux até luttes, que o diabo ele mesmo vai fugir, jusqu'à ce que le diable lui-même até va mesmo que o fuir, diabo será derrotado, jusqu'à ce que le diable ou sera até mesmo que déroté, o diabo ele próprio vai testemunhar jusqu'à ce que le diable lui-même va do témoigner poder de Deus
na vida dos teus filhos. de puissance de Dieu dans la vie de tes enfants. Conceda, Senhor, Accorde, Seigneur, que cada irmão, cada irmã que chaque frère et chaque sœur seja realmente uma árvore puisse plantada être réellement un arbre planté, e que ele viva sob o reavivamento do Espírito Santo. qui puisse vivre sur le réveil du Saint-Esprit, Que ele viva sobre a conduta do Espírito Santo. qui puisse vivre sur la conduite du Saint-Esprit. Porque o Espírito Santo sempre vai lhe guiar na palavra Parce que le Saint-Esprit toujours va le guider dans la parole e no espírito de adoração. et dans l'esprit de l'adoration. É dessa forma que nós queremos ser, C'est ó dans Pai. cette forme que nous voulons être, ô É Père. principalmente a era que nós vivemos. Et principalement, c'est l'ère que nous vivons. Nós identificamos pela palavra Nous identifions par la parole que a era que nós vivemos que l'ère que nous vivons, é a estação própria, c'est les Senhor, stations propres, para Seigneur, produzir os frutos. pour produire les fruits. Não apenas as folhas, Pas seulement les feuilles, não apenas os ramos, pas seulement les racines, não apenas o tronco, pas seulement les troncs, mas os frutos mais les principalmente. fruits A principalement. fim que Jesus Cristo, Afin que ao Jésus-Christ, descer na nossa en vida, descendant dans notre ao vie, descer nessa era, en descendant dans cet âge, encontra fruto para qui comer, puisse trouver les fruits pour encontra manger, fruto para se qui satisfazer. puisse trouver les fruits pour se E satisfaire. quando Jesus está satisfeito, Et quand Jésus est o Espírito satisfait, está satisfeito, l'Esprit est satisfait, é lá onde a nossa vida vai c'est prosperar. là où notre vie va prospérer. Porque a alegria do Senhor Parce que la joie du é a Seigneur, nossa força. c'est notre force. Pai, não nos abandonamos a Père, Ti. nous abandonnons à toi. Abençoa a marcha da Tua igreja no mundo Bénis la inteiro. marche de l'Église dans le monde Abençoa Israel na entier. sua pátria. Bénis Israël dans sa patrie. Abençoa a primogenitura de William Bénis la Branham. progéniture de William Branham. Abençoa os repetidores auxiliares. Bénis les répétiteurs et les auxiliaires. Abençoa, Pai, a pedra de cume. Bénis Pierre, la pierre de fête. Abençoa nossa marcha, Bénis Senhor. notre marche, Seigneur. Abençoa principalmente Bénis principalement. no momento como esse que estamos a trazer esse tipo de tema. Les moments comme celle-ci que nous apportons ce sorte de Permita thème. que esse tema Permet que ce thème seja vivificado puisse être na vivifié vida dos teus filhos, dans la vie de tes enfants. naqueles que buscam Deus para produzir alguma Pour coisa. ceux-là qui cherchent Dieu pour apporter quelque Deixa que chose. esse tema se produza Laisse que ce thème puisse produire na vida daquele que não quer se conformar com o mundo, dans la vie de celui-là qui ne veut pas se conformer avec le não monde. quer se conformar mesmo com a condição da sua vida, Ne veut même pas se conformer avec la condition de sa mas vie. ele quer que algo Mais aconteça, il veut que quelque chose arrive. algo se produza, Quelque chose se que produise. não depende Et dele, que cela ne dépend pas de mas lui. depende daquele que o chamou. Mais dépend de celui qui l'a Porque Deus não appelé. nos chamou em Mais vão, Dieu ne nous a pas appelés en vain. Deus nos chamou Mais Dieu nous a appelés para reproduzir alguma pour coisa, reproduire quelque a chose. fim que o mundo o conheça Afin que le monde puisse connaître através de nós, Senhor. à travers de nous, Toma, Seigneur. Pai, a simplicidade das nossas vidas. Prends, Seigneur, la simplicité de notre vie. Faça das nossas vidas, ó Deus, Fais de nos vies, oh Dieu, instrumento manipulado na tua poderosa un mão. instrument manipulé par tes A mains fim que puissantes. tudo que vamos realizar Afin que tout ce qu'on va réaliser seja para a glória do teu santo soit nome. pour la gloire de ton Assim Seigneur. oramos, agradecendo Ainsi pela on a fé, prié et remercié par no la nome foi, glorioso au nom glorieux e infalível et infaillible do Senhor Jesus du Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amen. Que o Senhor vos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Chegamos ao fim. Nous sommes arrivés à la fin. Antes de sair, vamos cantar os parabéns para a irmã Tabita, que completou mais um ano na sua vida. Avant de sortir, on va chanter joyeux anniversaire pour la sœur